Meus irmãos, o tema da meditação hoje sobre família é um texto bem conhecido, é uma expressão bem conhecida dos irmãos, é um versículo da palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo tão bonito, mas tão perigoso. Não que ele seja perigoso, a nossa interpretação a ele pode ser perigosa. Nós podemos criar chavões religiosos, né? E repetirmos isso e não estarmos vivendo isso de fato. E o meu desafio aqui com vocês, meus irmãos, é trazer um pouco de coisa prática, né, da palavra de Deus. O que implica isso? O que implicou para Josué? O que implica para nós? O que significa isso? Quais são as evidências de que a nossa casa está servindo ao Senhor? De que nós, a nossa casa, nós estamos servindo ao Senhor? É fácil nós falarmos isso. É fácil colocarmos quadros na parede com esse versículo. É fácil nós colocarmos adesivos em carro. Na minha época tinha muita camiseta escrito versículo e a gente usava versículo B. É fácil escrever na folha do caderno, qualquer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É relativamente fácil falarmos. Mas será que nós estamos de fato servindo ao Senhor? Será que a nossa casa está servindo ao Senhor? Será que nós estamos superficializando essa verdade? Será que nós estamos tratando ela com certo desprezo, até achando que estamos cumprindo alguns rituais e por isso estamos servindo a Deus? Que o Senhor fale com cada um de nós e nos corrija onde Ele sabe exatamente. O fato é, meus irmãos, que toda a família cristã que se preze cristã, ela traz essa preocupação de servir a Deus. Nós precisamos carregar esse temor no coração. Será que nós estamos servindo a Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos servindo a alguma coisa, nós estamos dedicando o nosso tempo a alguém, a alguma coisa, o nosso dinheiro, todo o nosso ser. A questão é a quem nós estamos fazendo isso. A questão é, será que eu estou apenas sendo um religioso? Será que eu estou descansando em algumas práticas religiosas e acho que estou servindo a Deus e acho que estou temendo a Deus? Será que lá em casa, cada um pense dentro da sua casa, será que a minha casa é um lar cristão? Sim, nós viemos às reuniões da igreja, infelizmente com certa negligência muitas vezes, mas viemos. Isso é uma evidência. Não é a única, não é a principal, mas é uma evidência bíblica. Nós precisamos frequentar as reuniões da igreja, fazer parte dos cultos públicos da igreja, dos eventos que a igreja promove, que são edificantes, como essa conferência missionária, né? Que o povo, você vai ver quantos inscritos tem, e isso revela se nós estamos servindo a Deus, meus irmãos. Eu vou fazer inscrição se eu não tiver mais nada para fazer no fim de semana. Eu vou deixar para fazer inscrição depois, deixa eu ver se vai ter alguma coisa. Isso mostra quem que nós estamos servindo. Se nós priorizamos, são detalhes que passam desapercebido, mas o servir fala, meus irmãos, de um compromisso, não é de atos isolados, de um compromisso. Quem serve o exército está disponível para o exército. Basta uma ordem e ele vai. Se nós estamos a serviço de Deus, a serviço do reino, se nós estamos servindo ao Senhor com alegria, nós estamos sempre disponíveis e dispostos para estar com a igreja, para ouvir a palavra, para nos envolvermos realmente com isso. Meus irmãos, mas o que é um lar cristão? Será que um lar cristão Será que uma casa que serve a Deus é aquela casa que ora antes do almoço? Que ora antes de dormir? Será que por esses aspectos nós podemos falar, não, minha casa nós serve a Deus, a gente sempre ora antes. Sempre quando alguém está doente, a gente ora. Ou mais, nós vamos nas reuniões da igreja. Está certo que não vamos nos 2 cultos de domingo, que é pedir demais, mas nós vamos. Mas a gente gosta de fazer certas coisas. Será que um lar cristão é aquele lar onde se tem versículos na parede, onde pode ter, pode não ter?
Um lar cristão, meus irmãos, ele não é marcado por usos e costumes, por práticas externas apenas, mas é um lar onde as pessoas que vivem ali são comprometidas com o Evangelho, individualmente. O marido, a esposa, os filhos. É onde se vive, se pratica o Evangelho. E quando eu digo se vive e se pratica, não com perfeição, porque praticar o Evangelho é o arrependimento também quando peca. É reconhecer os erros, isso é praticar o Evangelho. Será que dentro da nossa casa, o ar ali, a atmosfera é cristã, evangélica? Será que Cristo ali é glorificado? Será que Cristo ali é priorizado no seu relacionamento? Como que você relaciona com a sua esposa, a esposa com o marido, dentro do lar ali? Com os filhos? Não aqui, chegando de mão dada, sorridente, tudo bem. Mas lá dentro, amanhã, segunda-feira, terça-feira, como que é o relacionamento? É um relacionamento cristão? Ou é marcado apenas por idas na reunião no fim de semana? Você é comprometido com o Senhor? Você é comprometido com o Evangelho? Você marido, você esposa, você filho, os pais. Um lar cristão, meus irmãos, é onde se rompe com outros ídolos, com o mundanismo. Servir ao Senhor não é servir também ao Senhor, é servir somente ao Senhor. É estar no mundo, mas não se envolver de forma pecaminosa com o mundo. É servir a Deus. Sabe por que é importante, meus irmãos? Porque Deus começou com a família. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, falou para serem fecundos. Deus começou com famílias. E Satanás, como não tem poder de criar, ele tenta destruir o que Deus criou. Ele começa a atacar as famílias, e foi assim que ele atacou, para criar confusão no primeiro casal, jogando a mulher à frente do marido, a omissão do marido, depois mentiram para o outro, depois os filhos, e a família vai se tornando o alvo de ataque de Satanás desde o Éden. E não precisa falar mais do que isso, porque nós sabemos o caos que nós vivemos. E o caos moral que a sociedade vive, meus irmãos, é por causa das famílias, é o caos na família. As famílias representam o que nós vemos hoje aí. Famílias dispersas do Evangelho, famílias descomprometidas com o Evangelho, maridos negligentes no seu dever como cristão, como pai, como provedor, como sacerdote do lar, mulheres também descompromissadas com o seu papel, criam filhos mundanizados, porque estão também mundanizados, e a sociedade vai criando essa bola de neve, esse caos que a gente vê. Então nós temos que retomar para o nosso núcleo, cada família, cada pessoa da família, buscar arrependimento. Todas as boas e duradouras reformas começam com a família, começa dentro do lar. Cada um de nós precisa nos voltarmos para o Senhor em compromisso com o Senhor, individualmente. Porque nós podemos, dentro da família, como eu já falei aqui do casamento autoimune, nós nos atacarmos ali. Ah, mas eu faço a minha parte, a minha esposa não faz a dela. E ela vai falar, eu faço a minha, você que não faz. E os filhos ficam assistindo a briga do casal. Então, nós precisamos, cada um de nós, nos voltarmos para o Senhor. Aonde nós temos falhado, onde nós temos negligenciado, onde nós estamos sendo apenas hipócritas, religiosos. Você, homem, você, mulher, você precisa se voltar para o Senhor, você precisa voltar em arrependimento para que o seu lar seja um lar cristão, para que comece com você e dentro da sua casa. Porque Satanás sabe que se ele atacar a família, meus irmãos, ele ataca a igreja, ele ataca a sociedade, ele ataca tudo. Mas nós estamos, se cremos no Senhor, nós estamos protegidos pelo Senhor. Mas nós precisamos nos voltar para Ele em obediência, preservar a ordem bíblica da família, preservar a centralidade de Cristo na família. Um teólogo do século XIX, Charles Hodge, ele diz assim, a qualidade da igreja e do Estado depende da qualidade da família. Se a religião desaparece na família, não poderá resistir em outro lugar. Grave isso. A qualidade da igreja e do Estado depende da qualidade da família. Se a religião, se o cristianismo, desaparece lá na família, no núcleo, não poderá resistir em outro lugar.
a importância de nós preservarmos o Evangelho na nossa casa, na nossa família, a começar com cada um de nós. E nós sabemos, meus irmãos, que a primeira responsabilidade é dos homens. Quantos pastores nós temos aqui? É só contar quanto o homem tem, porque você é um pastor do seu lar. Você deve pastorear o seu lar. Cada homem aqui que já é casado, ele exerce. Os que ainda são solteiros, que aprendam. Porque vai chegar a hora que você vai ter um lar, se Deus permitir, você vai ter que ser um homem, um pastor na sua casa. O primeiro responsável, o primeiro a buscar a Deus, o primeiro a se quebrantar, o primeiro a pedir misericórdia de Deus, o primeiro a sentir o peso do temor a Deus para guiar a sua casa. E nós sabemos o peso que é isso, meus irmãos. Para quem já vive hoje no lar, nós sabemos o peso que é isso. A responsabilidade que é. E quantos homens estão negligenciando isso? Infantilizados, buscando prazeres pessoais, maratonando em filme e abandonando a casa. E Pedro nos exorta a vivermos a vida cristã do lar com discernimento. Homens que não têm discernimento da casa, os filhos estão arrebentados, a mulher sofrendo, e o cara está se divertindo nos joguinhos dele, no esporte, qualquer coisa que seja, e não tem discernimento do lar, do que está acontecendo dentro da própria casa. Aí quando a bomba explode, fala, nossa, como que chegou nesse ponto? É que você não viu. Você estava distraído, mundanizado dentro do seu lar. Então a responsabilidade primeira é nossa. Olha só o que John Bunyan diz sobre isso, falando sobre o pai cristão. Primeiro, quanto ao estado espiritual da sua família, ele, o pai, deve ser bastante diligente e cuidadoso, fazendo o seu melhor para desenvolver a fé onde ela já se iniciou e procurar iniciá-la onde ela ainda não começou. Ou seja, pastoreando a família, falando do Evangelho, sendo exemplo de arrependimento, de temor a Deus, de priorizar o Senhor, de dar importância para a reunião da igreja, para a leitura bíblica, para a vida de oração. Agora, o que se vê em muitos lares, meus irmãos, são filhos e esposas que olham para os maridos e não vê isso. Filhos que olham para o pai não vê o pai 24 horas pensando em dinheiro, em entretenimento, em viagem, mas não vê o pai lendo a Bíblia, falando a verdade, falando do Senhor, demonstrando amor pelo Senhor, importância pela reunião da vida da igreja. Ele não desenvolve a fé que foi começada, ou ele não consegue evangelizar para iniciar, pela graça de Deus, essa fé nos filhos e na família. Ele está preocupado demais com as coisas dele. É a síndrome do Peter Pan, se recusa a crescer, quer viver no mundinho dele. E hoje nós temos, meus irmãos, cada um tem seus hobbies, seus entretenimentos, seu passatempo, e a gente vai perdendo tempo, e o tempo é a única moeda que não tem volta. O tempo que nós temos de mais precioso na vida é o tempo, porque tudo a gente pode recuperar. Se você levar um grande prejuízo hoje, meus irmãos, você pode, em pouco tempo, recuperar financeiramente. Você pode estar ruim de saúde hoje, você pode recuperar. Agora, o tempo que você não recupera, nem eu. E é o que a gente mais desperdiça. É o que a gente mais joga pelo ralo, é o tempo. É o que a gente mais usa de forma errada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todos nós temos a frase bem decorada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas já pela introdução, será que nós estamos servindo a Deus? O que isso implica? Será que quando Josué falou isso, ele acordou um dia animado, do nada, e falou, vamos servir então o Senhor aí? Será que ele estava empolgado porque ele estava diante do povo? Será que ele estava pressionado pela esposa? Fala que nós vamos servir o Senhor. Meus irmãos, isso aqui, essa escolha de Josué foi fruto de outras escolhas que ele vinha fazendo pela graça de Deus, chamado por Deus. São pequenos compromissos, pequenos atos de obediência que vai levando para na hora que você mais precisa, você está capacitado pelo Senhor para fazer. Não pense que você vai viver de qualquer jeito, um dia você vai acordar e falar, de agora em diante, nós vamos servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor, meus irmãos? Não é só vir na reunião da igreja. Embora isso é um ato de servir ao Senhor. Servir ao Senhor é submeter a palavra dEle. Quem está a serviço do exército, o que ele está? Ele está a serviço às ordens do exército. Ele não fala o que ele quer. Hoje eu não quero ir para o exército, não, que está meio frio, vai ter jogo do Brasil. Eu lembro, meus irmãos, quando eu estava em 1994, eu estava de guarda
na final da Copa do Mundo, Brasil e Itália. E naquela época eu não tinha celular, olha como eu estou velho. Ou se tinha, eu pelo menos não tinha. E bem na hora do jogo, na hora dos pênaltis, eu estava de guarda. E me deram, naquela época era um negocinho assim de MP3, passava pela farda para tentar escutar os pênaltis pelo ouvido. E a turma, ô sargento, dispensa a gente, porque vai a final da Copa do Mundo. Não, que dispensa a gente, rapaz, você está a serviço aqui. E se eu dispenso e invade o negócio? Não invadir, né, mas, quer dizer, a gente não sabe, porque houve invasão do presídio que é lá do lado, lá, mas a gente queria, não, libera, é só para ver os pênaltis. Não, não vou liberar. Você está a serviço do exército, o teu horário é esse. Meus irmãos, é um exemplo simples. Você, quando está a serviço, eu quero faltar, porque era a final da Copa do Mundo de 94, meus irmãos. Não era aquela estreia horrível que nós vimos ontem, não. Isso é estar a serviço. É você se submeter. Naquele caso ali, eu não queria estar naquela hora, mas me submeti, porque não tive escolha. Mas Deus nos leva a submeter com prazer a Ele. Eu não quero trocar um outro programa por causa da reunião da igreja. Eu não quero trocar alguma coisa pelo um compromisso que vai ter na igreja. Eu não quero arrumar um compromisso para não vir no compromisso da igreja, para não ficar tão feio que eu estou em casa. Eu vou fazer de tudo para ir lá. Eu quero estar com a igreja. Meus irmãos, que a nossa mente é estratégica. Então, servir, meus irmãos, é obediência, é uma integridade. Agora, apenas um breve contexto aqui de Josué, meus irmãos, do discurso. O livro começa, logicamente, onde Deuteronômio ele termina. O livro de Josué narra alguns acontecimentos logo após a morte de Josué. Eu notei aqui, Israel passou cerca de 40 anos no deserto, a geração incrédula morreu, Deus levanta Josué para liderar o povo. O objetivo é conduzir Israel à posse da terra prometida. Josué, então, foi escrito para mostrar que Deus cumpre suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Está falando da fidelidade de Deus em cumprir as próprias promessas dele. Fala do poder de Deus. Nós vemos Deus punindo os amalequitas, nós vemos Deus fazendo várias demonstrações de poder para cumprir as promessas dele. Josué 25:45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Isso está mostrando o caráter de Deus. Deus cumpre e cumprirá tudo o que Ele prometeu, meus irmãos. O propósito do livro, então, é documentar um cumprimento inicial das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, quando o povo entrou na terra prometida. Fala da provisão de Deus, do poder, da justiça de punir ali os cananeus, da fidelidade à sua aliança com os patriarcas. O tema central, meus irmãos, não é a coragem de Josué, embora Deus o capacitou, é a fidelidade de Deus. A Bíblia não engrandece o homem, a Bíblia fala de Deus, o grandioso Deus, que levanta homens como nós, pecadores, e sustenta e faz cumprir o seu propósito. Nos capítulos 1 a 12, meus irmãos, vemos a travessia do Jordão, conquista de Jericó, batalhas contra os povos cananeus, vitórias sobre reis e cidades. A vitória não vinha da força militar. Deus estava mostrando que era da presença do Senhor. Deus estava ensinando o povo a confiar nele. Confia em mim, eu sou um Deus fiel, poderoso. O que eu prometi vai se cumprir. Apesar do fracasso de vocês, apesar da teimosia de vocês, eu sou um Deus fiel. Depois do capítulo 13 a 22, fala das conquistas. Cada tribo recebe a sua herança. Deus cumpre a promessa feita séculos antes de Abraão. Israel agora está estabelecido na terra. E a pergunta não é mais como conquistar a terra, mas sim como permanecer fiel ao Deus que nos deu a terra. Depois, nos capítulos 23 e 24, nós vimos os discursos finais de Josué já velho, próximo da morte dele. Assim como Moisés fez antes de morrer, Josué reúne o povo para uma última exortação. E o capítulo 23, meus irmãos, é um chamado à perseverança. Olha só o capítulo 23 de Josué. Josué exorta o povo a observar a lei de Deus. Verso 2 diz que chamou Josué a todo Israel. Josué já estava velho aqui, estava nos discursos finais. E dentre alguns versículos, eu não vou ler todos, o verso 6 diz:
Capítulo 23, 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Deus já tinha dado muitas vitórias a eles. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem o adorais. Olha a mente de Josué conclamando o povo ali. Olha para trás, veja tudo que Deus fez por nós. Veja os livramentos, veja o poder de Deus. Não era uma mensagem de autoajuda, triunfalista. Ele está falando dos feitos de Deus, de quem Deus é, o que Deus fez, para que o povo não perca da memória e não comece a idolatrar, cair em idolatria, a se afastar de Deus, porque a nossa mente se esquece muito facilmente do que Deus fez por nós. Por isso que nós já falamos aqui daquele texto de Lamentações. Quero trazer à memória, procure relembrar os feitos de Deus, a fidelidade de Deus, porque isso nos traz esperança, nos traz coragem. E Josué então fala, olha aqui que no capítulo 23, verso 11, ele diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, Josué está falando para eles, não se esqueçam, no final da vida dele, ele não está preocupado com ele está preocupado com o nome de Deus, com a fidelidade do povo a Deus. Ele está falando assim, não caiam na besteira de esquecer o que Deus fez, para vocês começarem a ser mundanizados, a ser seduzidos por idolatrias velhas, por coisas que Deus livrou vocês. O capítulo, no verso 6 e 23, meus irmãos, retoma o que Josué já tinha falado lá no capítulo 1, verso 8, quando ele diz lá no capítulo 1, 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Josué estava dando instrução para o povo, desde o começo até o fim, para o povo se manter fiel a Deus. Olhe para o que Deus fez, peçam misericórdia, peçam graça de Deus. E agora, no capítulo 24, meus irmãos, Josué faz ali uma despedida do povo. Josué lembra a herança ímpia, para que eles não se orgulhem de nada. Josué traz ali, olha o que Deus fez por pessoas como vocês eram, para que vocês não se agarrem à tradição, ao nosso passado era brilhante, por isso que Deus fez isso. Josué começa a falar aqui, no capítulo 24, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Josué começa a falar, olha o que Deus fez. Deus pegou lá, sabe Abraão, que é o pai da fé? Deus tirou ele de uma terra idólatra. Não tinha nenhuma virtude em Abraão. Deus tirou ele do meio de uma terra idólatra. A herança nossa sem Cristo é terrível, meus irmãos. Nós nunca poderemos olhar para o nosso passado sem Cristo e falar assim, por isso que Deus me escolheu, olha a minha história. Se nós olharmos para a nossa história, a gente entra em desespero. Por isso que ao mesmo tempo que Deus mostra o nosso desespero, Ele mostra a graça. Para que nós não sejamos orgulhosos e para que nós não entremos em desespero. É sempre quando Deus destampa o nosso coração, Ele tampa com a graça. Porque a hora que Ele destampa o coração e a gente vê a podridão que ali, que nem Marcos 7, 21 fala, que do coração procede os maus desígnios, a idolatria, a avareza, tudo. Mas aquele coração que foi regenerado, ele é tampado com a graça de Deus. Isso nos enche de humildade e de gratidão a Deus. A nossa história sem a graça, meus irmãos, é terrível. Qualquer um de nós aqui, e que existe no planeta Terra, que já existiu, se for falar da história dele antes da conversão e ele se vangloriar, ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Eu era muito bom, agora eu fiquei melhor ainda que eu sou crente. Não, você não era bom. O nosso coração não é bom. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Ou você era um religioso moralista,
que negava a Deus pela sua moralidade, pela sua justiça própria, que é um trapo de imundícia, ou você era um imoral que vivia no pecado. Os dois estão afastados de Deus, os dois estão negando Deus. Então não tem bonzinho. Tem o engomadinho e o sujo, mas os dois estão afastados de Deus. Sem Cristo, o nosso passado é terrível, meus irmãos. Mas a graça de Deus, ela supera a nossa podridão. O amor de Deus na cruz, ele é por pecadores como eu e você. Então Josué estava falando isso para o povo, estava relembrando. E aí, meus irmãos, no verso 11 do capítulo 24, ele diz assim: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros. Ele está relembrando. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entregueis nas vossas mãos. Ele está falando que Deus fez. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Verso 13, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Cadê a glória do povo? Não tinha. Deus falou assim: vocês não fizeram nada por merecer. Tudo foi livramento meu, tudo foi graça e providência minha. Deus faz isso, meus irmãos. Se você está se agarrando a alguma coisa que você acha que você fez, que você é, que você tem, leia isso aqui de novo. E fala: Senhor, tira qualquer resquício de justiça própria, de mérito, porque o coração humano, ele vive querendo encontrar mérito nele mesmo, mas só encontra lixo e podridão. Aí Josué, meus irmãos, dentro desse contexto breve que eu dei, Josué solta o verso 14 e o verso 15. O que implicou Josué tomar essa decisão? Não foi grito emocionado, não foi apelo de fim de culto, não foi nada emocional. Josué vinha construindo uma vida com Deus pela graça de Deus. Olha só, meus irmãos, o contexto do capítulo 24 é bem estruturado. Ele começa falando que ele tomou Abraão, deu Isaac, livrei vocês do Egito, abriu o Mar Vermelho, conduzi pelo deserto, lhes dei a terra. É Deus falando: eu fiz por vocês. A obediência é resposta à graça e não condição para recebê-la. Grave isso. A obediência é resposta à graça de Deus que age primeiro. Não é condição para eu receber a graça, porque senão eu teria mérito. Então, primeiro a graça age, e a graça me capacita a obedecer, a escolher, a amar a Deus. A Bíblia diz: nós o amamos. Porque você vai falar assim: mas eu amo a Deus. Mas por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Sempre começa com Deus. Ele nos deu vida. Leia lá Efésios 2. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Então, um morto não ama Deus, não escolhe por Deus, não faz nada, até que Deus gere vida no coração, para que não haja nenhum resquício, nenhuma poeira, nada de mérito no homem. A aliança é baseada na graça, que gera a obediência pela graça de Deus. Então, agora, Josué, dentro desse contexto, meus irmãos, ele diz assim, verso 14, agora, pois, diante de tudo isso que eu falei para vocês, diante de tudo isso que eu falei que Deus fez na nossa vida, na nossa história, que Deus nos livrou de ídolos, de deuses falsos, de qualquer coisa, agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Ele começa falando, agora, se vocês entenderam isso aqui, meus irmãos, vocês não podem falar assim, que lindo, que bonito, ir embora para casa. Isso traz implicações. Quando nós cremos nisso de verdade, isso traz implicações para nós. Primeiro é temor a Deus. A primeira implicação é temer a Deus, é reverenciar a Deus, é se prostrar, se submeter à majestade de Deus. Ele fala, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu estaria eternamente perdido. Estaria vivendo uma desgraça na minha vida, mergulhado no pecado. Temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E Deus mesmo que põe esse temor no nosso coração para que nós não nos afastemos dele. Jeremias 32 fala isso. Deus coloca esse temor em nós
para que nós não nos afastemos dele, meus irmãos. Ele diz, temei ao Senhor, mas como? Com integridade, não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e as riquezas, entre Deus e os prazeres do mundo. Dá para servir de qualquer jeito, é com integridade, inteireza de coração. Com integridade, com fidelidade, ou seja, servir a Deus, só a Deus, não é também a Deus. Não é mais a Deus do que os outros, é com fidelidade, eu vou servir somente a Deus. Eu não quero ter outros deuses no meu coração. Eu não quero viver para nenhum outro objetivo, só para o Senhor. Isso é integridade, isso é fidelidade. Mas tem um aspecto que precisa ser feito. Ele diz, deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servir ao Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus sempre traz essa exortação. Se você ler lá em Tiago, capítulo 1, ele fala que, primeiro que nós temos que nos despojar do acúmulo de maldade para acolher a palavra de Deus com mansidão. É como se você, Senhor, eu quero limpar o meu terreno, o meu coração, que tua graça limpe todo acúmulo de maldade, de coisa errada, para que eu receba a tua palavra com o coração preparado. Então aqui que ele está falando, para nós temermos a Deus com integridade, eu preciso rejeitar outros deuses, outras coisas que concorrem no meu coração e no seu coração. Aí você fala, mas eu não tenho um Deus, nós achamos que tem que ter coisa na parede. Eu estou falando daquele ídolo que está no seu e no meu coração, que move a nossa vida, que faz com que nós acordemos preocupados com ele, que nós vamos dormir frustrados porque não fomos correspondidos pelo que a gente queria, com aquilo que mexe com o nosso humor, com a nossa vontade, com aquilo que nós colocamos mais nos nossos recursos financeiros, com aquilo que o tempo que eu tenho é aquilo que eu invisto, é aquilo que eu arrumo o tempo para aquilo. Esse é o Deus que nós servimos. É onde eu invisto meu tempo, meu dinheiro, minhas emoções, o dom que Deus me deu, é tudo para isso aqui. Se sobrar, na igreja está muito cansado para ir hoje, eu não vou. Quem você está servindo? Você não está deitando os deuses fora, que você não está, Senhor, você não está mortificando, você não está expulsando esses concorrentes. Você também está querendo, não é com integridade e com fidelidade, que você está tentando arrumar um jeito de servir os dois, né? Servir a Deus e ao dinheiro. Jesus já falou que não dá. Temer ao Senhor é servir com integridade, meus irmãos. Qual Deus que ocupa o seu e meu coração? Ele diz aqui, deitai fora os deuses. Ele está falando aqui, meus irmãos, de 3 grupos de deuses que estavam relacionados a 3 correntes de águas diferentes ali. Do outro lado do rio Eufrates estavam os deuses da cultura suméria e babilônica. Do outro lado do Mar Vermelho, os deuses do Antigo Egito. Dos 2 lados do rio Jordão, os deuses dos amorreus. Era um contexto que eles viviam rodeado de idolatria de deuses. E Josué está falando só, vocês têm que abandonar tudo isso daí, da onde Deus tirou vocês, da onde a maioria do povo continua vivendo, da onde a maioria do povo vai tentar buscar felicidade, esperança nisso. Joga isso fora, abandona, rejeita. Meus irmãos, quantos deuses com letra minúscula, obviamente, hoje nós temos que tentam nos levar a um coração idólatra, que faz com que você viva para isso, meus irmãos. Podemos falar do dinheiro, do prazer, do entretenimento, do conforto, do lazer, do conquistar coisas, do viver para o próprio corpo. E eu queria ler um texto aqui, meus irmãos, que está num livro de John Benton, chama Cristãos em uma Sociedade de Consumo. Eu li esse livro há muito tempo, eu achei essa citação. Esse irmão, ele conta um caso, meus irmãos, de como é sutil esse Deus dinheiro e o estrago que ele faz no coração do cristão. Ele diz assim, muitos anciãos da igreja sabem como os pecados dominam as pessoas da igreja, e aqueles que um dia afirmaram amar a Jesus o têm abandonado. Preste atenção. Muitas pessoas começaram talvez com um pequeno negócio na cidade que começou a dar certo. Depois, começaram a trabalhar o dia todo e perder os cultos no meio da semana e as reuniões de oração. Não muito depois disso, elas têm dinheiro suficiente
para comprar uma casa de veraneio e passam muitos finais de semana sem frequentar os cultos no domingo. Elas se distanciam da comunhão. Depois vêm com a desculpa de que têm que abrir suas lojas aos domingos porque os concorrentes também fazem. Mais uma vez temos a parábola do semeador. Os espinhos e ervas daninhas dos cuidados desse mundo e o amor ao dinheiro estão sufocando a vida dessas pessoas. Você começa a aumentar as coisas, daqui a pouco você não tem mais tempo, mais interesse, porque você quer viver para o seu entretenimento, para o seu prazer, e tchau reunião da igreja, e tchau vida com Deus, e tchau tudo. E aí, ele completa, meus irmãos, tem um segundo round daqui, ele diz assim: mas deixe-me também fazer a seguinte pergunta: o que mais engana os cristãos hoje? O que faz com que a nossa vida cristã fique lá embaixo? Parece-me que nem sempre são os grandes pecados, como roubo e adultério, que corrompem a espiritualidade da maioria dos cristãos. O que realmente mina a nossa espiritualidade é que somos pegos pela armadilha dos lugares comuns da sociedade de consumo. Meus irmãos, porque a verdade é essa: talvez você e eu nós nunca talvez fomos perseguidos pela nossa fé, mas seduzidos nós somos todo dia, a nos afastarmos da comunhão do Senhor, a entrar numa vida de consumismo, de dinheiro, de estética, de prazeres, e eu vou dedicando tempo, pensamento, dinheiro, e eu não tenho mais interesse. Na minha cabeça está tão cheia de coisas que não cabe mais a palavra de Deus, eu não tenho mais nem interesse. No começo eu ainda venho na igreja, na reunião, para manter a frequência, mas minha cabeça já não está mais aqui, meu coração não está mais aqui, daqui a pouco eu nem venho mais. Aí o pastor manda mensagem, eu nem respondo mais. Aí some da reunião da igreja, some da comunhão, porque foi que nem um barco ali, ó, no mar. Ele foi indo, foi quando veio estar em alto mar. E aí você vai perguntar, ele fala: não, mas eu sirvo ao Senhor. Meus irmãos, servir ao Senhor com integridade e fidelidade não é do nosso jeito. E Deus, nenhum de nós consegue de forma perfeita, mas esse é o objetivo de Deus nos capacita. Que Deus você está servindo? Não é aqui agora, é no seu dia a dia, no seu trabalho. O que ocupa mais seu tempo? O que você investe mais de seu dinheiro? O que seu coração mais se alegra? O que seu coração mais se entristece? É com a perda do negócio ou com o pecado? O que mais você se alegra? É estar vivendo próximo de Deus ou com um grande negócio? O relacionamento com Cristo tem que ser o mais importante. E tudo que atrapalha isso, nós temos que rejeitar. Talvez não seja um pecado em si, mas ele vai entrar areia na engrenagem e vai nos levar a um pecado. Tem coisas que são pecado em si. Por exemplo, você ter dinheiro não é pecado em si. Você pode ser um homem com uma família bem financeiramente, que você vai usar isso para ajudar pessoas, investir no reino de Deus, e precisamos assim desse dinheiro. Mas você pode ser alguém que tem dinheiro e não foi conquistado por ele. E você pode ser alguém que não tem muito, mas que ama tanto dinheiro que o teu sonho, teu projeto de vida é ter muito dinheiro. Então você não está servindo com integridade nem com fidelidade. E aí, o verso 15 diz assim: porém, Josué faz uma ressalva. Porém, olha só. Porque quando ele falou isso, provavelmente as pessoas falam assim: mas aí é demais. Aí é demais. Com integridade, com fidelidade, ter que abandonar os deuses. Não dá para encaixar ali e fazer um bem bolado, um combo. Não dá. Não dá. Porque Jesus falou que os dois senhores, que Deus e Deus, eles exigem consagração. E aí, Josué fala assim: porém, eu vou dar um porém para vocês. Se vos parece mal servir ao Senhor... Gente, pensa o seguinte: Josué tinha falado tudo que Deus tinha feito. Falar da herança deles, da história deles de idolatria, do que Deus fez, do que Deus livrou. Aí ele ainda tem que falar: se vos parece que é mal servir ao Senhor? Será que eles estavam tendo uma expressão facial assim: não dá, desse jeito não dá. Não, aí não, peraí. Não me falaram que para ser membro da igreja tinha que vir todo domingo. Ou que tinha que fazer, não dá. Não falaram que crente não sei o quê, aí não dá. Você começa a ponderar.
Você começa a ponderar. Ah, não, peraí, se for com integridade e fidelidade, aí não dá, eu tenho outras coisas para servir. Aí Josué fala assim, se vos parece mal servir ao Senhor, então tá bom, dá um basta nisso, escolhei hoje a quem servais. Sabe por quê? Não é escolher se vão servir, porque vocês vão servir alguém. Essa é a verdade, vocês vão servir alguém, não tem neutralidade. Escolha quem servais. Vocês querem servir aos deuses, daqueles que eu acabei de falar para vocês, que Deus livrou vocês, dos quais os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, vocês querem servir a eles? Não é que Josué estava falando assim, pode ir, que não tanto faz, não é isso. Ele estava falando assim, não dá para ficar dividido. Não tem jeito de ter um coração dividido. Chega. Eu falei, então vocês querem, então vocês vão. Eu já falei do que Deus fez, da onde Deus tirou vocês, mas parece que vocês estão querendo consagração para eles. E eles também vão querer integridade e fidelidade de vocês lá. Qualquer senhor desse mundo, o pecado quer integridade e fidelidade sua também. Será que é muito complicado? José está falando, será que não compensa? Será que vocês estão ainda considerando, pera lá, fala mais um pouquinho de quem Deus é. E não tem jeito, José tinha falado. E eles estavam ainda querendo pesar na balança. Será que você ainda está assim também, irmão? Será que compensa? Compensa? Então você não conhece o que Deus fez na tua vida. Olha só essa nota da Bíblia de Estudo da Reforma. A última frase aqui arrebenta. Ele diz assim, se Israel rejeitar o Senhor, pode escolher entre dois grupos de divindades sem valor, da Mesopotâmia ou de Canaã. É como dizer a uma pessoa faminta, se você rejeitar esse banquete de delícias, você pode escolher entre lixo ou estrume. Meus irmãos, se você rejeitar Jesus, qualquer outro Deus que você for servir é lixo ou estrume. É isso que essa nota diz, é isso que é verdade. Somente em Cristo, meus irmãos, nós temos vida, alimento espiritual. Qualquer outro Deus, pode ser a riqueza, aquela riqueza fascinante, que exalta os olhos, prosperidade, é lixo e estrume. Sem Deus isso não vale de nada. Então, meus irmãos, Josué no final fala assim, vocês estão em dúvida, mas eu não estou. Deus conquistou o meu coração. Eu não estou ponderando as coisas. Eu não estou dividido. Josué falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele chamou a responsabilidade para ele primeiro, meus irmãos. Se você é um homem da sua casa, não dê desculpa. Mas a minha casa não quer. Eu e minha casa. Isso aqui, eu trouxe outras implicações. Josué fez uma profissão corajosa de fé. Ele não está falando o seguinte, eu e minha família, eu e minha casa, nós vamos na igreja todo domingo, já está bom. Não. Eu e minha casa vamos assistir os cultos online. Temos até, agora não precisa nem ir na igreja mais. Eu e minha casa vamos tentar participar um pouco mais das atividades quando der. Será que é nessa profundidade que Josué está falando, meus irmãos? Josué não estava preocupado com a maioria. Josué está falando assim, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu oro para que vocês decidam, para que, se vocês realmente têm um coração regenerado, Cristo vai trazer essa decisão para vocês. Mas eu não tenho nem que cogitar. Eu não vou com a maioria, eu não estou na dependência das outras famílias, se eles vão, se eles não vão, nem que for uma única família. Deus pode usar isso para trazer outras pessoas. O seu compromisso é primeiro com a sua família. Não interessa se mais ninguém na tua família serve a Deus. Não interessa se todo mundo, os seus parentes, são contra você. Tenha diante de Deus, Senhor, me capacite a servir ao Senhor. A minha casa vai servir ao Senhor. Eu não vou ficar dividido. Eu não quero servir mais outras pessoas. Eu não vou ver se compensa servir ao Senhor, porque eu já sei o que Ele fez por mim. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem eu era. Eu não vou, no caso do marido, não vou ficar esperando a mulher tomar a dianteira. Pode acontecer da mulher ser a cristã no lar. Pode acontecer.
Mas no padrão de Deus, se nós somos cristãos, cabe a primeira responsabilidade a nós homens assumir isso. Sempre com o auxílio da mulher, porque é fundamental, mas Deus vai... Quando Deus chegou, quando Eva e Adão pecaram, a quem que Deus chamou? Adão, onde você está? Meus irmãos, por isso que Josué falou assim, eu e minha casa. Ele não falou, eu vou, minha casa eu não sei. Eu vou, minha casa, não. Ele não estava negligenciando o lar dele. Ele sabe que é Deus quem salva. Ele sabe que é Deus, ele está assumindo um compromisso. Senhor, eu vou pastorear a minha família. Eu não vou abandonar a minha família, eu não vou abandonar o meu lar. Eu não vou fazer isso sozinho. Eu também não vou falar para a minha família aí, e eu vou fazer as minhas coisas. Ó, a minha família vai servir o Senhor. Agora eu vou jogar bola, eu vou viajar, eu vou trabalhar, eu vou... O cara traz a família para a igreja e vai fazer outra coisa. O cara dá bronca nos filhos para vir no culto, mas não vem. O cara cobra de todo mundo, mas ele mesmo não faz. Josué falou assim, Senhor, esse evangelho que eu quero para a minha família, eu quero para mim. Eu preciso desse evangelho. Você precisa desse evangelho. Você precisa reunir a sua família, não é dar bronca, é chamar. Fala assim, ó, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas nós não vamos negociar mais o serviço a Deus. A nossa casa está dividida. Nós estamos gastando mais tempo com outras coisas do que com o Senhor. Nós falamos de muito mais coisas do que do evangelho. E nós não estamos vivendo o evangelho que tem. Deus tem misericórdia de nós. Vamos nos voltar para o Senhor em arrependimento e graça. Josué não estava batendo no peito, falou, deixa comigo que eu vou. É dentro de um contexto que ele falou da graça de Deus, do poder de Deus, da providência de Deus. Francis Schaeffer diz assim, a escolha pessoal de Josué foi enfática. Na nossa língua nós usamos o tempo futuro, mas no hebraico aqui significa um termo mais completo, expressa uma ação contínua, envolve o futuro, mas aponta também para o passado. Josué estava sem dúvida afirmando, eu já escolhi a Deus e eu vou continuar escolhendo a Deus. Porque quando o povo foi adorar o bezerro, Josué não se envolveu. Quando o povo foi fazer coisa errada, Josué não se envolveu. Quando o povo adorou o bezerro, Josué escolheu não se identificar. Quando os espias entraram na terra, ele se manteve junto com Calebe contra o seu próprio povo, quando ele estava errado. Ele escolheu afirmar que a palavra de Deus era válida e que eles conseguiriam conquistar a terra, porque Deus prometeu. Então ele já vinha dando evidências de fidelidade a Deus, de integridade no serviço a Deus. Ele não estava indo na onda do povo. Salmo 119, verso 30 diz assim, o salmista diz, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Uma alma piedosa, uma alma que foi ganha pelo evangelho, Deus o capacita a fazer escolhas, meus irmãos. Não é você, não é na tua força, não é na minha força, mas uma alma que está mergulhada e cativa do evangelho, Deus vai nos capacitar a fazer escolhas corretas. E toda a glória é de Deus. Deus não vai fazer escolhas que Ele deu esse dever para você. Por exemplo, meu pai sempre usava essa expressão, se você está assistindo na sua casa um programa de televisão e começa uma coisa imoral, indecente, não adianta orar para Deus, Senhor, se for da tua vontade, desliga a televisão. É você que tem que levantar lá e desligar. É você que tem que fazer as coisas. Deus vai te capacitar. Mas debaixo da graça de Deus, nós temos que fazer, agir em obediência. E o que Josué está falando, ele não está atraindo a força para ele, meus irmãos. É claro que não. Ele está dentro desse contexto. Mas ele está falando, uma alma piedosa, ela escolhe. Spurgeon diz o seguinte, o homem de Deus alcança uma nota mais elevada e mais espiritual. Ele vai na essência das coisas. Ele escolhe o caminho da verdade e não pode deixar de escolhê-lo, porque é a tendência da sua nova natureza renovada, o resultado de que tudo Deus fez na vida dele. Um coração novo faz escolhas novas. Isso é totalmente glória a Deus. Spurgeon também diz, a escolha que Davi faz aqui no Salmo 119, da verdade de Deus, se origina da escolha e da seleção que o Senhor, antes de todos os tempos, fez a Davi para ser um eleito dele. Eu já falei, nós amamos a Deus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro.
Deus nos leva a fazer escolhas corretas, por quê? Porque Ele nos escolheu, Ele nos capacita a fazer isso. Porque senão fica muito passivo. Se Deus quiser, eu paro de pecar. Se Deus quiser, eu desenvolvo a salvação. Ele já quer, meus irmãos. Se coloque diante do Senhor, fala, Senhor, me capacita a obedecer pela Tua graça. Me capacita a servir, que a minha casa sirva ao Senhor. Então, meus irmãos, diante dessas verdades, o que nós devemos pensar? Deus é fiel à sua aliança. Josué tem falando, Deus é fiel, Deus cumpriu tudo o que Ele fez. E Deus é digno de toda adoração, de todo louvor, pelo tudo que Deus fez na história do povo de Israel, pelo que Ele fez na sua e na minha vida. Não fique pensando, será que compensa? Será que é melhor? Se você ainda tem dúvida, meus irmãos, peça a misericórdia de Deus. Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Jesus para morrer por pecadores como nós, a Bíblia diz. E que nós possamos desenvolver essa vida com Deus, essa intimidade com Deus, essa piedade, esse quebrantamento, para que nós possamos falar de joelhos dobrados, com o coração contrito, eu e minha casa, pela graça de Deus, nós vamos servir ao Senhor. E nós vamos rejeitar qualquer outro Deus deste mundo, seja o entretenimento que tem distraído, seja dinheiro, seja qualquer coisa, nós possamos fazer as coisas que nós temos que fazer, trabalhar, nos dedicar, mas que o nosso coração seja todo do Senhor, servir com integridade e com fidelidade. Isso só é capacidade dada por Deus, meus irmãos. Então, esse grito de Josué não é um grito isolado, de alguém que acordou um dia e do nada falou isso. Mas é fruto do trabalhar de Deus na vida dele. Como que o seu coração está sendo trabalhado por Deus? Será que você está olhando para o Senhor e para a sua vida e fala, Senhor, me leve a ter uma vida, a servir ao Senhor com integridade. Me tire qualquer contentamento. Já vim na reunião, tá bom? De vez em quando eu vou lá no Igreja nas Casas. Eu estou até pensando em fazer a inscrição para o congresso. Senhor, isso aqui é muito pouco. A Bíblia diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, meus irmãos. É servir ao Senhor com alegria, de quem entendeu o que Deus fez, de quem entendeu que toda a glória é para Deus, de que eu estava perdido e fui achado, estava condenado e fui perdoado. Se nós olharmos para a palavra de Deus e não tivermos motivos para servir ao Senhor, com dificuldade, meus irmãos, você tem, eu tenho, todos nós temos, porque nós lutamos com isso. Mas é ter um desejo que Deus mesmo coloca em nós. E que isso possa ser uma realidade na minha vida, meus irmãos. Em primeiro lugar, cada vez mais servir ao Senhor com integridade e fidelidade. E levar isso para dentro da minha casa. E que Deus capacite você também, como homem, como esposa. E Deus abençoe as nossas famílias, porque nós precisamos nos voltar para o Senhor.